Um abraço para você, ligadinho aqui, mais uma vez, no nosso canal, no Grupo Espírita Mensageiros, no nosso estudo da quarta-feira. Seja muito bem-vindo, é uma alegria muito grande podermos estarmos juntos virtualmente, conversando e falando um pouquinho sobre a doutrina. Antes da gente começar, as nossas reflexões, lembrar a todos para preparar a sua garrafinha, o seu copo, a sua jarra com a água para ser fluidificada pelos irmãos trabalhadores do bem. Coloque do seu lado, onde você está assistindo, na mesa, no sofá, onde você estiver. Coloque ali um recipiente com água para que possa receber as energias, receber o magnetismo dos irmãos trabalhadores do bem, do plano espiritual, que estejam te acompanhando, dos seus mentores, que essa água possa ser então magnetizada e energizada para o seu uso durante a semana. Tá? Enquanto isso, nós vamos fazer a nossa prece inicial, agradecidos a Deus por mais uma oportunidade desse encontro. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, nossa Mãe amada, a toda a espiritualidade trabalhadora no bem, em especial os nossos irmãos do Grupo Espírita Mensageiros, trabalhadores espirituais, que nos auxiliam nas atividades realizadas pelo nosso grupo, nesse nosso encontro virtual, no encontro presencial que acontece simultâneo à postagem desse vídeo, para que possamos contar com o auxílio, o socorro e o amparo dos trabalhadores do bem nesta nossa caminhada terrena. Que as boas vibrações direcionadas até nós possam alcançar o nosso lar, os nossos familiares, tudo aquilo que nós direcionamos os nossos pensamentos para que possa receber o socorro e o amparo dos trabalhadores no bem. Nos esforcemos em ser espíritos melhores, avançarmos espiritualmente, crescermos espiritualmente, em busca desse crescimento, desse fortalecimento, desse desenvolvimento espiritual que devemos buscar como premissa para a nossa caminhada terrena. Que as bênçãos de Deus possam se fazer presentes nesta última quarta-feira do ano, a cada um de nós, em nossos lares, alcançar toda a nossa família e nos auxiliar, nos encorajar e nos dar força para o novo ano que se inicia, para um novo ciclo da nossa caminhada terrena, para novas oportunidades que se abrem a nós com a graça de Deus e dos Espíritos trabalhadores no bem. Sempre guiados pelos ensinamentos de Jesus, por seu exemplo, por seu amor direcionado e dedicado a cada um de nós, busquemos sermos espíritos mais evoluídos um pouquinho a cada dia, vencendo as nossas mazelas, os nossos erros e dificuldades, promovendo o crescimento espiritual nosso e auxiliando no desenvolvimento espiritual das pessoas que nos cercam, daqueles que convivem conosco, daqueles que cruzam o nosso caminho. Que as bênçãos de Deus possam nos acompanhar, fortalecer, amparar nesse dia de hoje e durante toda a nossa jornada terrena, que assim seja. Bom, como eu disse na prece, hoje é a última quarta-feira do ano de 2021. No próximo encontro da semana que vem, nós já estaremos no ano novo, 2022, com as bênçãos de Deus nessa nossa caminhada terrena. E aí eu quero convidar a todos para que a gente faça uma reflexão. Geralmente, final do ano, Réveillon, festa de passagem do ano, seja onde estiver, onde nós estivermos, onde passarmos, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, para não dizer em todas as vezes, nós temos hábitos de fazer uma análise do ano que terminou e projeções, que a gente chama de metas, para o ano de 2022, no caso que vai nascer. Mas muitos de nós fazemos isso todos os anos, e os compromissos, metas que nós colocamos para nós no ano novo, na maioria das vezes, nós nem nos esforçamos em praticá-las. Pode ser começar uma atividade física, começar um novo curso, fazer qualquer outra coisa, e aí cada um elenca as suas prioridades para o ano que vai nascer. Mas será que a gente não poderia fazer isso diariamente? Principalmente, analisar
tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós desenvolvemos, enquanto estamos na nossa caminhada diária, às vezes nós temos que ter por desculpa algumas datas especiais. Ah, no meu aniversário. Segunda-feira é o Dia Mundial do Regime, né? Todo mundo vai começar um regime, uma dieta na segunda-feira. E a gente sempre vai postergando aquilo que a gente precisa fazer. Só que a gente olha muitas vezes para compromissos materiais, né? O regime é material, um novo emprego, uma nova faculdade, um novo curso, um novo relacionamento. Mas espiritualmente, será que nós fazemos uma análise de tudo aquilo que nós fizemos durante o ano, durante a nossa existência até aqui? Analisamos aquilo que nós precisamos corrigir em nós? Nos propomos a estudar a nós mesmos, a conhecer a nós mesmos e olhar a cada um de nós com o olhar que precisa ser dado para os nossos erros, para os nossos defeitos, para os nossos desafios, também para as nossas qualidades, para as nossas potencialidades, o uso que nós temos feito dos nossos talentos deixados a nós para o nosso desenvolvimento espiritual. Será que nós temos analisado tudo isso? Se analisarmos, será que nós temos usufruído dos benefícios que nós temos em benefício de nosso desenvolvimento espiritual, do desenvolvimento das pessoas que nos cercam, e da mesma forma para corrigir os nossos erros e auxiliar os nossos irmãos a superarem os seus próprios desafios? Será que nós temos olhado para este aspecto do nosso desenvolvimento espiritual e no limiar do novo ano que está chegando? Será que nós temos esta avaliação feita ou a proposição de fazer essa avaliação neste ano que vai nascer? Será que nós temos essa possibilidade de olhar para dentro de nós e falar assim, olha, o meu orgulho esse ano foi exacerbado. Não consegui controlar, deixei o orgulho tomar conta, a vaidade aflorou, fui muito egoísta. Ou a gente consegue olhar para tudo que nós fizemos esse ano e falar assim, não, esse ano eu me esforcei, esse ano eu consegui colocar em prática boa parte ou uma parte do que eu tenho aprendido da doutrina de Jesus, seja no Espiritismo, no Catolicismo, no Protestantismo, onde eu me identifico, né, no Budismo, seja onde for. Consegui colocar bastante coisa em prática, consegui melhorar e muito o meu orgulho, me esforcei na convivência com meus familiares, com os meus colegas de trabalho, com as pessoas que eu julgo difícil, que antes eu evitava, este ano eu consegui conviver com elas. Será que eu me esforço em colocar isso em prática? Ou eu nem olho esse aspecto? O que me importa é o material. Eu tenho que vencer materialmente, eu tenho que ter uma casa melhor, eu quero neste ano comprar um carro melhor, comprar o celular último modelo, lançamento, que custa milhares de reais. Será que é esse o nosso objetivo de vida único? No ano novo, é o momento em que nós fazemos essa avaliação. E eu quero convidar a vocês para que vocês façam uma avaliação também do eu, do ser existencial que existe dentro de você. Você tem feito aquilo que está ao seu alcance para melhorar? E aí, eu quero me socorrer no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que tem por título o item Sede Perfeitos. E aí a mensagem muito conhecida no meio espírita, que é o homem de bem. É uma mensagem que vem falar, como nos diz no final, né, alguns caracteres que compõem o comportamento, o caráter do homem de bem. E aí, é uma boa reflexão que a gente precisa fazer para ver se a gente consegue, se a gente tem conseguido colocar alguns desses característicos em prática na nossa vida. Né? Essa mensagem, O Homem de Bem, né, capítulo 17, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele começa assim, ó, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, do amor e da caridade na sua maior pureza. É aquele que vive a lei de justiça. Qual é a lei da justiça? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo.
Toda a lei e os profetas estão nesses 2 mandamentos. Então eu tenho vivido a lei de justiça na sua maior pureza, amar a Deus, ao próximo e a mim mesmo? Tenho vivido a lei do amor? Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós também temos o item a lei do amor. Eu te sugiro que ao terminar esse nosso estudo, pegue o Evangelho segundo o Espiritismo, procure no seu celular aí, né? Vai no Dr. Google, né? Que tem resposta para tudo. Procura lá, Lei do Amor, Evangelho segundo o Espiritismo. Leia essa mensagem. Também seria uma boa reflexão para a gente fazer nessa última quarta-feira do ano, né? Véspera do Ano Novo. Também seria uma boa reflexão a ser feita a lei do amor. E eu convido então a você para que possa ler esse trecho também, refletir sobre esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. E da caridade. Eu já falei várias vezes aqui o entendimento que Jesus tinha da caridade, né? Benevolência para com todos, indulgência para com o erro do irmão, perdão das ofensas. Né? Sermos bons para com todos, não só para quem a gente tem interesse em ser bom para ter uma vantagem futura, indulgente para com o erro do irmão, porque nós também erramos e vamos precisar da indulgência do irmão para os nossos erros, e perdão das ofensas. Eu acho que a gente falou de perdão na última vez que eu gravei aqui com vocês. Sobre o perdão das ofensas, eu falei nas terças-feiras lá no Grupo Espírita Mensageiros, na nossa reunião presencial, sobre a prática do perdão, o alívio que isso vem nos trazer, o alívio que nos proporciona praticar o perdão. Mas eu acho que eu falei sobre perdão na última vez que a gente esteve aqui, virtualmente aqui no Grupo Espírita Mensageiros, do nosso grupo do WhatsApp. Será que nós colocamos isso em prática? E aí Kardec continua assim, ó. Se ele interroga a sua própria consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou mal, se fez todo o bem que podia ser feito, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem alguma queixa dele, enfim, se fez ao outro tudo o que desejara que se lhe fizessem. Então, esse questionamento, né, proposto nesse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente analise a nossa consciência, para que a gente analise os nossos atos, as nossas ações, para que a gente analise tudo que a gente tem feito ao longo da nossa existência. Né? E aí, não é só no final do ano. Se você só consegue fazer no final do ano, faça essa reflexão, mas com esse olhar. Eu coloquei em prática a lei do amor na sua pureza? Eu coloquei em prática a justiça divina na sua pureza? Eu coloquei em prática a caridade na sua pureza, conforme entendia Jesus? Será que algum irmão tem alguma queixa contra mim? Será que nos meus próprios atos foram corretos? Será que eu fiz todo o bem que eu podia fazer? Será que eu voluntariamente não seria desejar, não, desprezei qualquer chance de ser útil? Eu me neguei a ser proativo, útil, auxiliar um irmão de própria vontade? Será que alguém teria alguma queixa sobre os meus atos e fiz aos outros tudo o que desejaria que fosse feito a mim? E aí eu peço a licença de vocês para a gente se socorrer num outro livro da codificação do Espiritismo, o primeiro deles, o Livro dos Espíritos. Allan Kardec, nos seus questionamentos à espiritualidade, né, no item 5 do livro, no item 5 do capítulo 12 do Livro dos Espíritos, perdão, que tem por título Perfeição Moral, nós temos duas perguntas ali muito interessantes. A 919 e a 919A. A 919, Kardec pergunta assim para a espiritualidade: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Qual a forma mais eficaz da gente melhorar nessa existência corporal que nós temos? A resposta da espiritualidade foi a seguinte:
Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Era que Sócrates ensinava, né? Um sábio da antiguidade. Sócrates já ensinava: conhece-te a ti mesmo. E aí Kardec, na 919, né, ele não satisfeito com a resposta da espiritualidade, pergunta: compreendemos toda a sabedoria desta máxima, né? Conhece-te a ti mesmo. Mas a dificuldade está precisamente em conhecer a si próprio. Qual o meio para se chegar a isso? E aí tem uma resposta de Santo Agostinho nessa pergunta, que é muito conhecida também no meio espírita, que é com relação às reflexões diárias que a gente pode e deve fazer ao deitar no nosso leito para o descanso diário. Santo Agostinho diz assim, ó: fazei como eu fazia quando eu vivia na terra. A fim de cada dia eu interrogava a minha consciência. Passava em revisão em tudo o que eu havia feito durante aquele dia e perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Perguntava a mim mesmo se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações daquele dia e se perguntasse se fez de bem, o que fez de bem, o que fez de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, ele adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque Deus o assistirá. Santo Agostinho continua e fala assim, ó: formulai, portanto, as vossas perguntas. Indagai o que fizeste e com que intenção agistes em determinada circunstância. Se fizeste alguma coisa que censuraríeis no outro, alguma coisa que você fez, se visse outro irmão praticando, você censuraria? Você repreenderia o seu irmão? Se você praticou uma ação que não ousaria confessar, alguma coisa que você fez, você teria motivo para esconder do seu irmão? Perguntai, e ele também, né, Santo Agostinho continua, ele fala assim, ó: perguntai ainda isso. Se Deus decidisse te chamar para o mundo espiritual neste momento, no mundo dos espíritos onde nada é oculto, você teria a temer o olhar de alguém? Se você desencarnasse hoje, você teria medo de retornar à pátria espiritual analisando as suas ações até aqui? Examinai o que pudesseis ter feito contra Deus, depois contra o próximo e por fim contra vós mesmos. As respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência ou indicarão o mal que deve ser curado. Faça essas perguntas. Ao deitar, fiz todo o bem que podia ter feito? Os atos que eu pratiquei, eu censuraria se visse algum irmão praticando? Os atos que fiz hoje, eles seriam condenáveis? Tudo que eu fiz hoje, eu poderia contar e mostrar para todas as pessoas? Ou algo deveria ser escondido? Pratico todo o bem que é possível praticar? Deixo de cometer todo o mal que é possível deixar de cometer? Presto auxílio a todos os irmãos em todas as suas necessidades, no limiar das minhas forças? Coloque em prática, como nos diz o Evangelho, a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza? Ao olhar a minha existência, do ponto que nós estamos agora para trás, algum ato é reprovável? Tenho motivos para esconder algum ato feito por mim ao longo da minha trajetória atual terrena? Tenho motivos para me envergonhar de atos cometidos? Caso tenha errado, me esforcei em redimir o meu erro? Em corrigir o erro? Em reparar as consequências do meu erro? Tenho procurado vivenciar tudo que tenho aprendido junto à doutrina espírita, junto ao catolicismo, junto ao protestantismo, na sua maior pureza,
Ou tenho condicionado a minha fé a interesses pessoais? Eu vou começar a frequentar o centro espírita porque eu quero que a minha vida melhore financeiramente. Eu vou fazer uma promessa de fazer tal coisa para tal santo se ele me ajudar a alcançar um milagre. Eu tenho condicionado a minha fé e o meu melhoramento íntimo em decorrência de melhorias egoísticas, em troca da satisfação do meu ego, da minha vaidade, do meu egoísmo? Tenho sido um negociador da minha fé com Deus, com a espiritualidade, com Jesus? Quais são os meus atos? Como tenho agido frente a mim mesmo, frente a Deus, frente a Jesus, frente aos meus irmãos? Primeiro eu, depois os meus e o resto que sobrar para os demais. Ou eu me enxergo membro de uma comunidade universal em que os meus atos refletem positivo ou negativamente na vida de várias pessoas. Jogar um papel na rua pode entupir um bueiro e a água da chuva subir e causar alagamentos na casa de uma pessoa na minha própria cidade. Infelizmente temos visto, no sul da Bahia e no norte de Minas, várias cidades passando por inúmeras dificuldades por causa de alagamentos, chuvas torrenciais caindo naquela região e junta a ocupação urbana desordenada com a falta de planejamento urbano das cidades, com o descaso e o despreparo dos administradores públicos para com esse planejamento urbano, escoamento de água pluvial, áreas verdes para absorção da água da chuva, tampa-se tudo com asfalto, não se preocupa com boca de lobo, não se preocupa com nada, e quando vem chuvas fortes acontecem isso. Pessoas sem compromisso com a sua comunidade, que jogam lixo na rua, entopem boca de lobo, como eu disse, acumulam sujeira nas ruas, e a água sobe, invade residências e várias pessoas, muitos perderam a vida, desencarnaram por conta dessas chuvas, outros tantos foram desabrigados ou desalojados das suas casas, enfim, um cenário difícil desses nossos irmãos. E aí a gente também vê, por outro lado, a solidariedade humana aflorando com várias campanhas sendo realizadas por vários segmentos para socorrer e amenizar a dor daqueles irmãos na Bahia e no norte de Minas. Várias pessoas doando dinheiro, outras artistas doando seus cachês, fazendo campanhas de arrecadação, enfim. Aí nós também vemos o lado bom do ser humano. E aí, ao olhar por essas questões todas, às vezes a gente se prende muito no que tem sido mostrado, principalmente em imprensa, de tantas coisas ruins, tanto acirramento, tanta polarização, essa é a palavra, ou você é isso, ou você é aquilo, ou você deixa de ser apoiador de um partido, você não presta, para o outro partido você não vale nada. E aí a gente vê essa polarização tão grande, e o ser humano vendo tantas coisas ruins acontecendo, que muitas vezes a gente chega a duvidar da humanidade, da bondade do ser humano. E muitas pessoas questionam, a justiça de Deus, o amor de Deus por nós e todos os ensinamentos também trazidos por Cristo. Mas aí episódios como esse nos fazem renovar a fé na humanidade. Divaldo Franco nos diz que nunca houve tanto amor como agora no planeta. É que a gente não enxerga. A gente fica preso nessa vibração de polarização, de ódio, de rancor, de mágoa, de competição material, de rede social, de isso, de aquilo, e a gente se afasta do que realmente importa, da nossa espiritualidade, do amor ao próximo, do desacelerar. O Dr. Augusto Cury desenvolveu uma tese, que nós estamos sofrendo da síndrome do pensamento acelerado. Muita informação nos bombardeando o tempo todo e nós não temos a capacidade de armazenar todas essas informações e acabamos perdendo, não guardando informações e vamos substituindo informações. Você pode ver que todo dia nós temos milhares de informação chegando até nós a todo momento.
né? E o nosso cérebro não consegue armazenar todas essas informações, então vai substituindo. Então, às vezes, essa dificuldade de guardar informações, de lembrar de compromissos, é essa síndrome, síndrome do pensamento acelerado. E cada vez que nós aceleramos o nosso pensamento, nós queremos que as coisas aconteçam o mais rápido possível, nós queremos que tudo aconteça no nosso tempo, e nós já olhamos o futuro, queremos no futuro que aconteça isso, que aconteça aquilo, que 2022 seja isso, seja aquilo, seja bom, seja próspero, que eu ganhe dinheiro, que eu faça isso, que eu faça aquilo. E aí a gente entra numa ansiedade tremenda, né? Que a ansiedade é excesso de futuro na nossa vida, né? Nós estamos muito presos ao futuro, já estamos com o nosso planejamento, né? Muitas pessoas estão, não todos, com o planejamento de 2022 pronto na cabeça. 2022 eu vou fazer isso, no mês tal eu vou fazer isso, Tá. Tem algum planejamento de desenvolvimento espiritual? Tem algum planejamento de desacelerar? Tem algum planejamento de realmente dar importância para aquilo que é importante na nossa vida? A nossa espiritualidade, a nossa família, ter o alimento em casa, né? Essa pandemia mundial, para muitos, veio ensinar isso, né? As coisas mais importantes, muitas vezes, são aquelas coisas que você não dá importância, não tem valor para você. Família, amigos, saúde, sanidade mental, espiritual. Será que nesse momento que nós fazemos tantos planos, não é momento também da gente fazer uma faxina? Uma faxina mental. O que eu preciso varrer do meu cérebro, da minha alma, do meu espírito neste ano? Orgulho, egoísmo, vaidade, ansiedade, a busca dos prazeres e realizações mundanas. Será que não é hora da gente jogar essa faxina na lata de lixo, colocar lá fora para o lixeiro levar embora e alimentar o nosso cérebro, as prateleiras organizadinhas, com amor próprio, amor a Deus, amor ao próximo, a caridade, o amor, a humildade, a fraternidade, a caridade? Que viremos a chave nessa virada de ano. Que possamos dar importância àquilo que realmente é importante. Que olhemos para nós como os espíritos que estamos encarnados, e não seres humanos de carne e osso que têm alma. Olhemos para cada dia, para cada ação que realizamos, como um milagre verdadeiramente de Deus. O ato de respirarmos, falarmos, ouvirmos, levantarmos da cadeira, respirarmos, é um milagre de Deus concedido a nós, para que nós nos proponhamos a sermos melhores a cada dia. Que esse seja o nosso objetivo principal para o ano que vai nascer. Que nós nos esforcemos em ser, a cada dia, espíritos um pouquinho melhores, mais caridosos, amorosos, justos e humildes, buscando nos ensinamentos e exemplos de Jesus a prática da bondade, do amor, da caridade, da fraternidade. Que essa possa ser a premissa de todos nós neste ano que vai nascer. E nos esforcemos nisso, porque tenho certeza que se cada um de nós se esforçar um pouquinho, a nossa cidade melhora, o nosso Brasil melhora, a nossa humanidade melhora como um todo. Alcançamos os nossos objetivos e, principalmente, contribuímos para o melhoramento do ambiente em que vivemos, a nossa casa material, o nosso planeta Terra. Também está nas nossas mãos contribuirmos com essa transição planetária tão falada no meio espírita. Nos esforcemos, nos empenhemos em sermos verdadeiramente cristãos, verdadeiramente homens de bem, verdadeiramente espíritas. A doutrina espírita nos diz, no Livro dos Espíritos, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço empenhado em superar, em vencer suas más inclinações. Que sejamos então reconhecidos como verdadeiramente espíritas, empenhados em melhorar a nós mesmos, em corrigir as nossas imperfeições.
Que 2022 seja o ano de realizações espirituais para todos nós, de crescimento espiritual, de desenvolvimento humano para todo o nosso planeta, para que assim possamos construir as bases de um planeta regenerado, de um planeta de regeneração, de um planeta que vai acolher a todos nós com a forte vontade de praticarmos o bem. Que tenhamos um abençoado final de ano de 2021, grato a esse ano por todas as lições ensinadas, por todos os ensinamentos trazidos e por todas as situações vivenciadas, gratos a Deus por todas essas oportunidades e gratos a Deus por mais uma possibilidade de reescrever a nossa história. Pensemos dessa forma, um livro em branco, aberto, para que possamos fazer como ensinou Chico Xavier. A gente não pode voltar lá atrás e fazer um novo início, mas a gente pode recomeçar agora para fazer um novo fim. Que essa seja a tônica deste ano que nasce. Fiquem todos na paz do Mestre Jesus, feliz 2022 e até a nossa próxima oportunidade.